o nosso presbítero José Roberto, ele estará fazendo a abertura com aquilo que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Nós temos aqui como tema para o dia de hoje um assunto, uma direção. Vamos falar sobre a liberdade. Lhe pergunto, você é livre? Você tem tido a oportunidade de dizer não para aquilo que tem te assediado? É sobre isso que nós iremos falar no dia de hoje. Pastor Paulo. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, né? Deus abençoe os irmãos nesta manhã de sexta-feira, uma manhã abençoada, uma manhã na qual o Senhor Jesus, Ele tem nos abençoado na presença dEle, né? Estamos alegres porque o Senhor nos deu o fôlego de vida e estamos aqui para bendizer o nome do Senhor. Estamos começando um pouco tarde porque, infelizmente, as operadoras aqui em Minas Gerais, principalmente na região de Juiz de Fora, aqui no bairro Benfica, está um pouco ruim e está falhando muito, né? A nossa operadora é a Vivo, né? Mas Deus tem dado vitória, que agora ela voltou um pouco. Mas que Deus abençoe a sua vida nesta manhã, neste momento. Senhor Deus, Pai do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esta manhã, por esta oportunidade. Senhor, aqueles que estão ouvindo, aqueles que vão ouvir, aqueles que vão participar. Senhor, que o Senhor possa ir de encontro, Senhor, pela sua misericórdia. Ouvindo as suas necessidades, Senhor, meu Pai, a sua súplica, que as suas lágrimas, Senhor, meu Deus, seja nesta hora recolhida e levada até o seu trono, Senhor. Senhor, meu Pai, muitos não têm, Senhor, palavra para, Senhor, gritar, expressar, mas somente com o seu sentimento, Senhor, meu Pai, ele venha, Senhor, meu Deus, falar contigo. E o Senhor possa, Senhor, meu Deus, estender as tuas mãos, abrindo porta de trabalho, Senhor, de um exame, Senhor, meu Pai, com a medicina, Senhor, a ciência não tem, Senhor, como ajudá-lo, Senhor. Mas o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor que abre, Senhor, meu Deus e meu Pai, as portas do céu e possa derramar as tuas bênçãos, Senhor, sobre eles. Senhor, meu Pai, nós te pedimos nesta hora, Senhor, meu Deus, que a tua palavra, ela venha penetrar, Senhor, limpar, Senhor, meu Deus, o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento, Senhor, meu Pai, seja aberto, Senhor, meu Deus, para ouvir e aprender a tua palavra que liberta, a tua palavra que salva, a tua palavra que batiza, Senhor, com o Espírito Santo, que seja derramado nesta hora sobre cada um. É o que nós pedimos a ti, Senhor, continua conosco neste momento, nos dando, Senhor, meu Deus e meu Pai, entendimento e direção da tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, com a oportunidade do nosso presbítero José Roberto. A paz de Deus a todos, que Deus nos abençoe nesta manhã, nesse dia maravilhoso, que estamos aqui para mais um dia falar sobre a palavra de Deus. Nós sabemos que hoje nós falamos sobre liberdade, libertação. Então disse, Tiago capítulo 1, versículo 25 diz assim: aquele, porém, que atenta bem para a lei das perfeitas da liberdade, nisso perfeito, permanecer, não sendo ouvinte esquecido, mas fazendo da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a sua religião é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitais os órfãos e as viúvas nas vossas tribulações e guardai-se da concupiscência do mundo. Antes, na nossa vida, nós éramos escravos do pecado, mas Cristo
nos libertou deste pecado. Em Mateus capítulo 5, verso 3, diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino do céu. Quando se fala outra parte, as coisas, Jesus veio para os pobres. Pobre de quê? Pobre de espírito. Muitas vezes as pessoas estão muito ocupadas nas suas coisas terrenas, material, e fica pobre espiritualmente, rico espiritualmente. Por quê? O espírito que pode operar no homem é o Espírito de Deus. Por causa disso que é bem-aventurado o pobre de espírito, porque dele é o reino do céu. Porque ele não vai dar lugar a outras ideias. Disse assim: escolhidos, os pobres. Disse assim, capítulo 2 de Tiago, versículo 5: ouviste, meus amados irmãos, porventura não escolhesse Deus os pobres deste mundo para seres ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que amam. Quando disse assim, que escolheu os pobres de espírito, aqueles que somente têm o Espírito de Deus. Aleluia, Jesus. E disse assim, no versículo 12: assim falais e assim procedeis. Assim falais e assim procedeis. Como devendo ser julgado pela lei da liberdade. Você não precisa assustar sobre a lei. Você guardando a lei, você pode ser julgado a qualquer momento. Mas se você tem certeza que você não pratica as coisas errôneas, você tem realmente certeza que vai ser julgado, mas com liberdade. No 13 diz: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não faz misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. O juízo só vai bater o martelo e te libertar se você tiver misericórdia. Se você amar você mesmo. Se você realmente tem um julgamento para ser libertado. E aí será manifestado através da nossa fé e através das nossas obras. Duas coisas que temos junto é fé e obra. As obras se manifesta a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera, das provas que pode ver. E qual a obra que nós temos? A obra que temos é da liberdade que temos em Cristo Jesus, o nosso Salvador, que disse: porque a lei do Espírito é vida em Cristo Jesus. Me libertou, me livrou da lei do pecado e da morte. O salário do pecado é a morte. O erro. Você transgrediu a lei, por exemplo, você não está guardando ela, você está usando a lei. E assim, realmente, quando vós fosse escravo do pecado, você passa a servir a ele. E muitas vezes nós vemos que, quando nós éramos escravos do pecado, nós fazíamos eles com tipo doutrina. E disse assim: libertado do pecado foi feito servo da justiça. Fala com o homem da vossa fraqueza, da vossa carne, porque quem assim como apresentais os vossos membros para servir a imundícia, a maldade, assim apresentais o vosso membro para servir a justiça e a santificação. Antes, quando era escravo, nós pegávamos o pecado e praticávamos
pecados. Hoje nós somos de Cristo, servo de Cristo, escravo de Cristo. Se se Cristo nos libertou, não é dizer que nós não somos devedores. Nós somos devedores, nós temos que dar conta àquele que nos resgatou, aquele que nos tirou da maldade, do pecado para fazer a bondade. Agora sim nós somos devedores a Ele. E se nós somos a devedora a Ele, nós temos que estar realmente juntamente com Ele. Nós não podemos ser divididos. Hoje nós somos de Cristo, amanhã nós somos do pecado. Hoje nós estamos fazendo bem, amanhã nós estamos fazendo mal. Não, nós não podemos dividir. Se nós éramos escravos do pecado, agora somos escravos de Cristo. Temos que dar conta. Só que Ele realmente tem misericórdia. Agora uma coisa que eu te digo, tenha misericórdia com você mesmo. Muitas vezes a gente procura com nossas próprias mãos aquilo que devemos fugir, temos que fugir sempre do mal e fazer sempre o bem. Amém? Aproveitando esse gancho que o senhor colocou aí, muitas vezes quando nós temos a oportunidade de levar uma palavra para alguém que ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, uma das coisas que ele fala é o seguinte: mas se eu for lá para a igreja eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo outro. A questão é, todos nós podemos fazer, mas nós não fazemos por quê? Porque nós queremos agradar ao Senhor. E nós hoje somos livres e temos essa capacidade, pastor Paulo, de dizer não e de não fazer. E as pessoas acham que quando elas estão no mundo, estão, digamos assim, sem servir ao Senhor, acham que elas são livres. Aí pergunta: você é livre? Então fica sem fumar. Você é livre? Sou. Então fica sem beber. Você é livre? Sou. Então fique sem fazer o sexo imoral, ou seja, fora do casamento, ou aquele que é solteiro da fornicação. Não consegue, por quê? Porque são escravos. Estão presos aqui ali. E o pecado, com seus aguilhões, prende a pessoa com suas correntes, e aquela pessoa não consegue se mover. Aí ela acha que nós somos escravos da igreja, isso, aquilo, outro. Não, nós somos livres. Poder pode fazer, mas a consequência virá. Mas nós conseguimos dizer não. Nós conseguimos ficar livre de toda essa podridão que o mundo aí está oferecendo. Então, que a cada dia mais a gente tem esse entendimento. O presbítero José Roberto falou aqui a respeito de que quando você estava no mundo, você era escravo. Veio para Jesus, você continua sendo escravo. É que o brasileiro, o ocidental, não tem essa ideia do que é ser escravo, o que é ser servo. E acha que o ideal é ser livre. Eu digo para você, ninguém neste mundo é livre. Ou você é servo de Deus, ou você é servo do diabo. Não tem outro caminho. Não tem como você ficar em cima do muro. Ou você está no reino das trevas, ou você está no reino da luz. O reino das trevas tem um rei, tem aquele que é o governante deste mundo, que é Satanás. E tem o reino da luz, cujo rei é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós éramos escravos. Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino de Deus, para o reino do Filho do seu amor, do Filho de Deus. Então nós pertencemos a um reino. Este reino tem a sua legislação, a sua constituição. E nós vivemos a partir desta constituição, que é a palavra do Senhor, que é a Bíblia Sagrada. Portanto, eu posso fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu posso ter tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso ter. Mas nem tudo me convém. Aqui está, ó, porque a lei do Espírito é vida em Cristo Jesus, que libertou da lei do pecado e da morte. Agora olha aqui o versículo 55 de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55. Onde está a morte e teu aguilhão? Onde está o inferno e a sua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Quando
você pratica o pecado, você está dentro da lei, está transgredindo a lei, precisando da lei para ser julgado. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Amém? Amém? Graças a Deus. Pastor Paulo, Fogo. vamos ouvir o Pastor Paulo agora, aquilo que o Senhor colocou e ministrou no seu coração. Amém. Que Deus abençoe, né, nossos irmãos. Vamos abrir aqui um parênteses, né? Para a gente mandar aí uma saudação aí para nossos irmãos. Nossa irmã Elza, né? Está sempre ali, Elza Cabral, ali de Belo Horizonte, está sempre nos acompanhando aí pela rede social. Nossos irmãos aí do Mato Grosso, né? Do Sul, ali de Cuiabá, né? De outros estados, né? De Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro também, tem alguns irmãos ali que nos acompanham, né? Daqui de Juiz de Fora, nossa irmã Beth, nossa irmã Tânia. Que Deus abençoe vocês, que possam nos ajudar aí compartilhando, né, essa live, essa palavra de Deus. Nós não estamos aqui para receber like, não é isso, mas transmitir a palavra do Senhor, né? Que ela venha penetrar no seu coração, porque antes de nós pronunciar ela já fez o efeito na nossa vida, no nosso coração, para estar transmitindo para os ouvintes pela rede social, amém? Nós queremos também deixar uma palavra de Deus em João 8, vamos ler do 31 ao 34, vamos ler o 30, né? Falando, ele diz estas coisas, muitos creram nele. Jesus disse, pois aos judeus, quem crê nele, se vós permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Respondeu e somos descendentes de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como diz tu, seres livre? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele quem comete pecado é servo do pecado. Irmãos, foi falado aqui, né, que nós, antes de servir ao Senhor, nós servimos ao mundo. E quando nós estávamos no mundo, nós fazíamos aquilo que o mundo estava nos oferecendo, né? Aquilo que ele estava nos proporcionando. Mas um dia ouvimos alguém falar de Jesus e levantamos a nossa mão e aceitamos a Jesus. Enquanto nós aceitamos a Jesus, algo tem que mudar na nossa vida. Mas isso não quer dizer que o inimigo não vai parar de atacar, de colocar algo prazeroso na sua vida. Mas nós temos que ter a consciência que o Senhor Jesus, ele é supremo em nossa vida, né? Nós não fazemos parte mais do mundo do pecado. Mas enquanto estivermos aqui neste mundo, respirando o nosso fôlego de vida, temos que andar no mundo, nós temos que nos vestir, nós temos que nos trabalhar, nós temos que estar fazendo algo que vem proporcionar a nossa vida aqui neste mundo, mas não compactuando com o pecado, né, pastor? Porque muitas das vezes a gente entra agora fazendo parte de Jesus, da vinda de Jesus, da igreja de Jesus, e achamos que não precisamos mais da satisfação